Tarde a todos e a todas. Nós estamos muito felizes com as pessoas que vão estar com a gente agora, nessa próxima hora e meia, conversando com o nosso convidado especial. Para quem não assistiu a nossa apresentação, agora das 15h30 até agora há pouquinho, onde nós apresentamos todos os convidados que vão participar do Veganário Online 2020, hoje, agora, a gente começa em grande. A gente começa com o Giga Pirá, do Sea Shepherd, que vai nos falar da importância dos oceanos. 70% do planeta é água, né? Para quem não conhece o trabalho da Sea Shepherd, trata-se de uma organização não governamental de ambiente com o objetivo de trabalhar pela conservação marinha. Começaram com um barco, mas com apoio voluntário de milhares de doadores pelo mundo inteiro, possui hoje 8 navios que fiscalizam e confrontam atividades ilegais em mar alto. A Sea Shepherd também está agora em Portugal, a criar campanhas locais para consciencializar as pessoas sobre a importância dos oceanos vivos para todas as formas de vida do planeta. O nosso convidado, Giga Pirá, é um premiado fotógrafo e filmmaker que utiliza a sua câmera como principal ferramenta para o trabalho de ativista ambiental e pelos direitos dos animais. Além de participar das campanhas de ação direta do Sea Shepherd nos oceanos, ele fundou agora em 2019 o Sea Shepherd Portugal. Após a apresentação do Giga, o nosso convidado muito especial, nós vamos assistir um filme de 12 minutos chamado Part-Time Heroes, sobre as pessoas que dedicam o seu tempo a essa atividade tão importante, tão fundamental. Espero que vocês gostem, eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Giga, com você, obrigada por estar conosco, obrigada mesmo. Obrigado a você. Tá me ouvindo direitinho? Acho que Sim, tá, sim. né? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação e me dá só um ok aí para dizer se tá, enfim, se tá tudo direitinho, se tem alguma coisa, tá a apresentação sozinha aí, não tá? Tá Tá certo, perfeito. tá. Perfeito. Cara, olha só, eu primeiro quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando sobre essa importância dos oceanos e da conservação marinha. Eu fico muito feliz de poder falar sobre esse assunto, porque os oceanos, eles são o nosso passado, o nosso presente e também o nosso futuro, como é o tema do veganário esse ano, né? E eu digo isso porque toda a vida que a gente conhece na Terra se originou nos oceanos e além disso, é nosso presente também, porque aqui a gente não consegue viver com oceanos mortos, né? A maior parte do oxigênio que a gente respira vem dos oceanos. E é justamente por isso que eu também acho que é o futuro. A gente não tem chance de viver nesse planeta, de sobreviver nesse planeta com oceanos mortos. Mas, infelizmente, é isso que está acontecendo nesse exato momento. As pessoas estão matando os oceanos movido por ganância e, de certa forma, estupidez também. Porque se todos os recifes morrerem, se todos os peixes forem pescados, mas algumas pessoas ainda têm muito dinheiro por conta disso, por conta dessa exploração, como é que elas vão usar esse dinheiro se elas não tiverem ar para respirar? Como é que elas vão usar toda essa riqueza roubada? Então, o que está acontecendo agora, nesse momento, no planeta inteiro, é que uma parcela mínima da população mundial está eliminando a chance de sobrevivência de todos nós. E a gente não pode ficar inerte em relação a isso. E é por isso que a Sea Shepherd existe. Tá? A Sea Shepherd, como a Sônia apresentou, é uma organização de conservação marinha. A gente utiliza tática de ação direta para investigar, expor e combater a destruição do ambiente marinho, com o propósito de defender, conservar e proteger a vida marinha ao redor do mundo. É uma organização sem fins lucrativos que foi fundada em 77 pelo capitão Paul Watson. Ele foi um dos membros originais, cofundador do Greenpeace, e sentindo a necessidade de atuar de uma forma mais direta e menos política, ele se desassociou, né, dessa organização e fundou a Sea Shepherd, conseguiu um navio, uma tripulação comprometida, para começar as atividades da Sea Shepherd, e isso tudo começou no Canadá, numa campanha contra a caça de focas, que aconteceu lá. Mas logo depois, a Sea Shepherd veio para Portugal,
né? Não oficialmente como uma entidade portuguesa, mas numa campanha, numa caça a um caçador de baleia, um navio chamado Sierra. Então a Sea Shepherd perseguiu esse navio que entrou pelo porto de Leixões, né, no norte de Portugal. E antes de sair, antes de continuar as suas atividades ilegais, a Sea Shepherd conseguiu reuniu ali a sua tripulação, a sua pequena tripulação naquele momento, e calculou um golpe muito estratégico. Tá? O nosso navio abalroou o baleeiro Sierra, que era um baleeiro ilegal, e incapacitou o navio. Nesse incidente não teve nenhum ferido, tá? Não colocou ninguém em perigo, só mesmo a intenção ali de incapacitar o navio. A tripulação se entregou para a Marinha Portuguesa, mas não teve prisões, não teve acusações, porque ninguém queria se assumir como dono, como a companhia dona do Sierra. Afinal, era um navio pirata que caçava baleia ilegalmente, né? Ainda assim, o navio foi levado para Lisboa, para a região de Lisboa, para poder sofrer lá seus reparos e voltar às atividades, mas antes que isso fosse de fato se concretizar, alguns membros da Sea Shepherd conseguiram, ainda no porto, né, o navio atracado, afundar o navio, acabando assim, de uma vez por todas, com a carreira desse caçador ilegal, desse assassino dos mares. E assim começou essa história da Sea Shepherd como uma organização de... eu tenho até aqui, eu esqueço disso. Então, aqui algumas fotos, inclusive das notícias dessa época. Então, aqui foi, na primeira foto aqui de cima, é possível ver onde que foi esse abarroamento, né? Bem perto de onde fica o arpão, né? O canhão que atira o arpão explosivo para caçar as baleias. E as notícias que se deram na época. Isso foi em 79 e 80. Inclusive, se eu não me engano, o afundamento definitivo do Sierra aconteceu na noite de Ano Novo, de 79 para 80. E, enfim, assim começou essa história da Sea Shepherd como organização de ação direta que tem um único interesse em representar o interesse dos nossos clientes, que são as focas, as baleias, os golfinhos, os tubarões, as tartarugas, os peixes, os corais e toda a vida marinha que existe no planeta, que é o que permite que nós também possamos existir, né? Pode haver pessoas que discordem dos métodos da Sea Shepherd, mas só nos interessa ouvir essas pessoas se eles acharem uma baleia ou um tubarão que não concorde conosco também. Então, normalmente, essas pessoas elas ainda querem questionar sobre o motivo de tanta preocupação com o oceano, como se fosse uma obsessão. Para essas pessoas, o que importa são as pessoas. Enquanto houver oceano para explorar em benefício das pessoas, vão continuar a fazer. Mas se a preocupação real, né, de todos esses questionamentos é com as pessoas, a gente deveria focar todos os esforços em proteger o oceano e não eliminá-lo. Nós, seres humanos, somos tão obcecados com nós mesmos que a gente deu o nome do planeta que a gente vive de planeta Terra. Né? Afinal, somos uma espécie terrestre, uma espécie que vive em terra, não no mar ou no ar. Mas, como a Sônia bem lembrou, mais de 70% da superfície do planeta é coberta com água. E o nome deveria ser planeta Oceano, é o que faz mais sentido, não planeta Terra. Eu acho que é ingênuo da nossa parte achar que a gente pode sobreviver aqui sem esse sistema de suporte vital. Tá? Ao mesmo tempo, eu também acho impressionante como a gente gasta dinheiro enviando pessoas, astronautas, para o espaço, à procura de vida fora do nosso planeta, enquanto a gente nem começou a procurar onde nós sabemos que existe. Né? Atualmente, conhece-se menos de 10% do fundo do mar, enquanto a gente... Ou seja, a gente conhece mais da superfície de Marte do que do fundo do mar. Imagina, e olha o dinheiro que é investido nisso. Eu não estou falando que a exploração espacial não deva acontecer, mas a gente deve começar essas explorações
aonde que está mantendo a gente vivo, não como uma escapatória de se tudo der errado. Então, enfim, a gente começa a perceber esses absurdos, eu acho que fica fácil perceber os outros absurdos que acontecem em alto mar. Então, vou botar aqui mais algumas fotos. Olha aqui, é tudo azul. Então é o seguinte, durante mais de 10 anos, a Sea Shepherd levou uma pequena frota de navios e de tripulantes de várias partes do mundo, né, para combater a caça ilegal, a caça de baleia praticada na Antártica pelos baleeiros japoneses. Tá? Durante essa batalha, nós fomos atacados, sofremos prejuízos e milhares de baleias foram mortas. Tá? Mas a paixão e o compromisso dos voluntários da Sea Shepherd colocam a gente em grande vantagem em relação aos baleeiros. Só fazem o que fazem por dinheiro. A diferença aqui é que os voluntários fazem isso, se voluntariam e fazem parte das ações da Sea Shepherd por paixão pela causa, por paixão pelo meio ambiente e pelos animais. Não é paixão pelo dinheiro como acontece com o lado oposto, né? Então, a partir do momento que a gente consegue causar danos financeiros a eles, eles batem retirada. E foi assim que a gente conseguiu acabar com a caça de baleia na Antártica, mesmo após a moratória de 86, que proíbe a caça comercial. Tá? E o que se passava é que existe uma brecha nessa moratória, que permite a caça se for para fins de pesquisa científica. Né? Então, o que a frota baleeira japonesa fazia, apoiada pelo governo japonês, inclusive, disfarçou a caça comercial, disfarçou como caça científica. Até porque a gente até que a gente um dia conseguiu provar na Corte Internacional de Justiça que aquilo era uma operação ilegal. Ainda assim, os baleeiros modificaram o programa de caça e reduziram a área e a cota e voltaram a navegar para o sul, onde a gente os encontrou novamente lá. Aqui. E com a dificuldade de sustentar financeiramente, né, já com uma área menor, com uma cota menor, e ainda com a Sea Shepherd presente na área, ficou insustentável para eles continuar a praticar isso. Então, eles desistiram de vez, e ao longo de mais de uma década, a Sea Shepherd conseguiu salvar mais de 5 mil baleias dos arpões japoneses. É um ótimo número. Inclusive, a gente gosta de medir o nosso resultado de acordo com o número de vidas salvas. Então, para a gente, isso foi uma grande vitória. Demorou, mas chegou. E depois disso, a Sea Shepherd ficou com uma reputação de uma organização pirata ou ecoterrorista que estava disposta a enfrentar tudo e todos para alcançar os objetivos ambientalistas, mesmo sem nunca ter ferido ninguém, né? Mas a opinião dos nossos oponentes nada nos importa nesse momento. Então, podem chamar do que for, se isso afugentar os caçadores e os pescadores ilegais, melhor ainda. Então, foi assim que a gente começou a Operação Icefish, que visava proteger os 6 navios mais perigosos que pescavam um peixe conhecido como bacalhau da Antártica. Esses navios ilegais, eles escaparam da justiça por anos e estavam numa lista roxa da Interpol. Eles eram procurados pela Interpol. E quando a Sea Shepherd se dispôs a ir atrás deles, muitos críticos falaram que seria impossível nós encontrarmos e pormos um fim às atividades deles. Mas só seria impossível se nós nem tentássemos, né? E por incrível que pareça, pouco depois que a Sea Shepherd zarpou com 2 navios, encontramos o Thunder, que é o mais notório desses 6 bandidos. Esse navio estava lançando, quando a gente encontrou com ele, esse navio estava lançando quilômetros de rede para pescar esse peixe que é conhecido como bacalhau da Antártica, né? E no momento que avistou a Sea Shepherd, os navios da Sea Shepherd, ele abandonou todo esse material de pesca e começou a fugir. O que a gente fez foi que um dos navios da Sea Shepherd ficou para trás, recolhendo esses quilômetros de rede, tentando resgatar todas o resto de vida que era possível resgatar desse equipamento.
E aí começou uma perseguição que é a perseguição marítima mais longa da história, né? Foi uma perseguição de 110 dias, em que um dos nossos navios ficou na cola do Thunder. E eles ficaram tão desesperados porque perceberam que a gente não ia para lugar nenhum, a gente ia atrás deles e queria levar eles para algum porto em que eles fossem responder pelos seus crimes, né? E percebendo que a gente não ia parar, a própria tripulação do Thunder afundou o próprio navio numa tentativa de esconder as provas dos crimes que eles cometeram. Isso foi perto de São Tomé e Príncipe. A Sea Shepherd, então, entrou em modo de sobrevivência, como uma das leis do mar, e resgatou a tripulação desse navio criminoso. E antes que o navio afundasse por completo, a gente conseguiu ainda, com alguns tripulantes nossos, entrassem rapidamente no Thunder para recolher evidências das atividades criminosas. E tudo isso foi entregue às autoridades que prenderam os responsáveis. Então, isso foi mais uma operação muito bem sucedida e que entrou para a história, não só para a história da Sea Shepherd, mas para a história de conservação marinha de uma forma global. Tá? Tem até umas fotos aqui. Opa, aqui. Isso foi o navio, um dos nossos navios que inclusive resgatou a tripulação e levou eles para o porto, aqui na esquerda, enquanto o Thunder afundava. Antes de afundar completamente, foi como eu falei, a gente conseguiu entrar nesse navio. E aqui na foto da direita, o Cid, um dos capitães da Sea Shepherd, ele com as autoridades, olhando algumas das evidências, os quilômetros. Isso aqui é só quilômetros de corda, mas que essas cordas ficam presas às redes que foram recolhidas pela tripulação dele. Se eu não me engano, foram mais de 70 quilômetros de rede retirada só nessa única operação do Thunder, logo assim que a gente chegou, né? Bom, deixa eu ver o que temos aqui. E esse foi o início também de uma nova fase da Sea Shepherd, em que a gente passou de piratas e ecoterroristas para uma espécie de marinha privada. E assim a gente começou a fazer parcerias com diversos governos para proteger os territórios marinhos contra pescadores ilegais, né? Nós emprestamos os nossos navios, as tripulações e o nosso conhecimento, e eles fornecem oficiais com autoridade para abordar e prender as embarcações. Esse formato cooperativo de trabalho já provou ser um sucesso com a apreensão de mais de 50 embarcações que praticavam a pesca ilegal, não regulamentada e não reportada na Tanzânia, no Benin, na Gâmbia, na Libéria, no Gabão, na Namíbia, no México e em outros países desde 2016. Tá? Então, enfim. E tudo isso só é possível porque a Sea Shepherd recebe o apoio de pessoas ao redor do mundo, né, que colaboram com a manutenção das nossas operações e dos nossos navios. E nesse ano, finalmente a gente conseguiu fundar a Sea Shepherd Portugal. A Sea Shepherd em Portugal existia de uma forma informal desde 2019, mas nós esse ano conseguimos oficialmente ser fundados em Portugal como uma associação reconhecida. E essa associação, a Associação Sea Shepherd Portugal, ela tem dois objetivos, né? Um é contribuir para as operações da Sea Shepherd ao redor do mundo, né? E dois é o objetivo de atuar em território português com campanhas locais. E a generosidade, o engajamento do povo português tem permitido com que esses dois objetivos sejam cumpridos. Além de limpezas de praia que acontecem de norte ao sul do Brasil, a Sea Shepherd Portugal começou a atuar também debaixo da água. Recentemente, a gente fez uma operação para retirada de rede fantasma em parceria com o Centro de Mergulho. Então, a gente teve uma operação muito bem sucedida ali na Almada e, sem dúvida, ainda temos muito para fazer em Portugal. E a gente conta com a ajuda de todos para isso. Esse é só o início da Sea Shepherd no território português. E além disso, também temos a gente também faz parte de uma iniciativa cidadã europeia, a Sea Shepherd, em parceria com outras organizações também. Tá? E essa iniciativa se chama
Stop Finning, Stop the Trade. Muitas pessoas não sabem, né? Mas existe essa prática chamada finning. E ela é muito cruel e ela consiste na pesca de tubarões com o único objetivo de retirar as barbatanas dos animais. Muitas vezes esses animais são jogados de volta ao mar, ainda vivos, né? E eles desmembrados, eles não conseguem nadar. Eles inevitavelmente vão morrer de forma dolorosa e lenta. E não só isso, eles não é só que eles não consigam nadar, mas o tubarão ele respira filtrando nadando e filtrando o oxigênio que está na água. Tá? Então ele morre asfixiado debaixo da água, no próprio ambiente dele, quando, por conta dos sangramentos e por causa da falta de locomoção, eles não são comidos por outros animais. Essa prática é proibida na Europa, mas isso não impede que a pesca de tubarões, o comércio das barbatanas, continue existindo. Basicamente, o que acontece é que os tubarões precisam ser desembarcados com as barbatanas fixadas, naturalmente fixadas no corpo, né? E a partir do desembarque é que essas barbatanas elas são cortadas e retiradas dos tubarões. E elas viajam pela Europa até a Ásia, onde é muito valorizada por algumas culturas, sendo um símbolo de status, né? Mas já foi comprovado que a sopa, né, da barbatana, que é feita com a barbatana de tubarão, ela não tem nenhum valor nutricional, não tem nada. Ela é simplesmente um símbolo de status. E essa sopa, essa valorização das barbatanas de tubarão também é o principal fator que está levando os tubarões à extinção, infelizmente. E todas as espécies de tubarão são pescadas para isso. Enfim. A verdade é que assim, os tubarões eles são muito mal interpretados, né? Muitas pessoas consideram como se fossem os monstros dos mares, os comedores de tudo. E, na verdade, é uma criatura perfeita. Ela existe no planeta sem mudanças muito significativas na sua biologia, vamos dizer assim, por milhares de anos, sabe? Então, enquanto outras espécies vão se adaptando, o tubarão ele funciona como os médicos, né, dos oceanos. Eles são os predadores que eliminam os indivíduos de outras espécies que são mais fracos, que estão doentes. Eles comem tudo isso. Ou seja, mantendo com que o ambiente marinho fique saudável. Essa é a forma natural de que as coisas acontecem. É a forma que a natureza funciona. E lógico que para a gente é muito frustrante, né? Muitas vezes a gente quer mergulhar ou surfar numa praia em que, por acaso, é muito conhecida por ter tubarões, mas a gente está ali arriscado, porque somos, de fato, uma espécie muito fraca, não somos um predador, somos presa. E aí foi criada essa cultura de transformar o tubarão numa besta, num monstro que é comedor de pessoas, quando que, na verdade, morre mais gente morrem mais pessoas anualmente, a média, morrem mais pessoas com avestruz, atacadas por avestruz, do que por tubarão. E ninguém sai por aí querendo matar as avestruzes, né? Não acho que isso seja não faça o menor sentido também. Da mesma forma que, por exemplo, sem considerar nenhum outro animal, então, morrem mais pessoas esmagadas por máquinas de Coca-Cola no mundo durante um ano do que de fato morrem atacadas por tubarão. E é isso, o tubarão acaba sendo essa presa, esse predador que é odiado por muitos, é muito mal interpretado. Enfim. Então, a CISHEPA se juntou a essas diversas outras organizações para criar essa iniciativa cidadã europeia,
para pedir o fim do comércio da barbatana de tubarão na Europa, né? E a gente precisa de 1 milhão de votos até julho do ano que vem, para poder ser validada. Deixa eu mostrar aqui como que vocês podem ajudar. Não é aqui, é aqui. Nesse site, qualquer cidadão europeu, mas o meu apelo é em especial para os cidadãos portugueses, porque a gente tem uma cota para ser atingida, né? Portugal precisa ter cerca de 500, um pouco mais de 15 mil votos para a gente atingir e ter a nossa meta atingida e validada, para que isso possa, essa proposta do fim do comércio de barbatana de tubarão na Europa seja validado e levado para discussão na Comissão Europeia. Tá? Então, entrando nesse site, todo mundo pode, por favor, fazer o seu voto e até divulgar isso para os seus amigos, para os familiares. A gente precisa que o mundo, a Europa e o mundo perceba que Portugal se preocupa com os oceanos. É um pequeno país, mas com uma imensa responsabilidade de conexão com o mar. Então, é muito importante a gente conseguir chegar nesse objetivo. E, enfim, pode ficar tranquilo, porque nenhum desses dados são levados para essas organizações. Ninguém vai ficar recolhendo os seus dados pessoais para enviar spam ou vender, ou nada disso. Isso não acontece. Isso é um site... O site de votação é um site oficial da Comissão Europeia, tá? E não tem qualquer tipo de perigo de vazamento de dados. Tá? A gente não fica com isso. Então, por favor, divulguem, façam com que as pessoas que vocês conheçam divulguem também, para a gente conseguir atingir essa cota e ter a voz de Portugal ouvida na Comissão Europeia em relação a esse assunto. Eu queria aproveitar, né, o tema dos tubarões para lembrar que o famoso cação, que faz parte da culinária portuguesa, ele é um tubarão. Tá? Muitas pessoas não sabem que cação é tubarão. E existem imensas formas de proteger os oceanos. E talvez a mais eficaz é não comendo ele. Então, eu acho até que deixa eu ver. Bom, temos aqui eu me adiantei um pouco, acabei falando talvez um pouco mais rápido do que o planejado, mas eu gosto também para poder dar mais espaço caso hajam perguntas, né? Perguntas para poder responder dentro do que eu puder, seja sobre a Sea Shepherd, sobre a relação da organização com o veganismo, e, enfim, sobre alguma campanha em específico, sobre Sea Shepherd em Portugal, o que for, eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para poder responder as perguntas. E antes de avançar para isso, eu queria agradecer mesmo a oportunidade, né? Primeiro, a atenção de todo mundo que está participando e a oportunidade do Veganário para poder falar sobre conservação marinha e a nossa responsabilidade em tudo isso. E como a Sônia lembrou, depois a gente exibe aí um curto documentário, né, que fala sobre os voluntários da Sea Shepherd e a causa que os movem. Então, é isso. Tem alguma pergunta? Se não tiver tempo, pode continuar falando. Tem sim. Está me ouvindo? Estou sim. Tá. Bom, tenho elogios à tua participação, obviamente, e tem aqui uma pergunta. Giga, como combater também em terra o interesse desses animais e acabar com as empresas que financiam esse tipo de pirataria? O boicote é uma arma que todos nós temos. A gente não precisa esperar a boa vontade política, a gente não precisa se juntar a ninguém, a gente não precisa esperar nada para simplesmente dizer não ao consumo em relação aos produtos que a gente não quer compactuar. E o veganismo é uma excelente forma disso, né? Eu acho que, inclusive, isso é o que reúne muitas das pessoas que estão aqui hoje. Eu, inclusive, não só pela Sea Shepherd, eu sou um vegano orgulhoso de ter tomado essa decisão há quase 10 anos atrás. E eu só
e eu só tenho benefícios disso, não só para mim, mas eu vejo claramente os benefícios que isso traz para as pessoas também e para o meio ambiente. Então, se existe alguma empresa que vende algum produto ou que produz alguma coisa que você não concorda, primeira coisa é não comprar esse produto. Eu já imagino que quem não concorda já não vai comprar. Mas é muito importante também levar essa mensagem adiante, né? Cada um de nós, é muito comum com que as pessoas esperem se juntar a organizações para tomar ações. E eu acho que isso talvez seja um mito quase de que só se juntando a organizações é que as pessoas podem fazer a diferença. Não, na verdade não. Se todos nós, individualmente, fizermos a nossa parte, nós, sem perceber, já somos uma organização, né? Ela não precisa de bandeira, ela não precisa de logo, ela não precisa de nome. Ela só precisa de uma causa em comum e a atividade em conjunto para que a gente possa gerar esses resultados. Então, além do boicote, eu acredito que a divulgação dos motivos de por que esses produtos devem ser boicotados e a exposição, né, daquilo que é daquilo que a gente está contra. Então, por exemplo, se é uma empresa que caça tubarão e a gente é contra a caça de tubarão, a gente precisa falar. A gente tem uma responsabilidade cidadã, como um cidadão do mundo, de levar a informação para as pessoas que, por exemplo, não sabem que isso acontece. Tá? E eu gosto de partir sempre do ponto em que nem todo mundo, aliás, a maioria das pessoas não são más pessoas. Elas simplesmente estão munidas de informações erradas ou da falta de informação. E eu acho que é o nosso dever levar isso adiante. Você pode levar isso... Hoje em dia, é cada vez mais fácil, né, levar os assuntos para a internet e fazer com que, organicamente, isso tome corpo de uma forma que traga resultados, né? Não faltam exemplos disso, né? De mobilizações online que começam com petições simples, por exemplo, e que, de fato, chegam na mudança de comportamento numa empresa. Um exemplo é essa iniciativa cidadã europeia que a Sea Shepherd faz parte. A gente conta com que todas as pessoas que não estão preocupadas com os oceanos, você não precisa nem se preocupar com tubarão, você pode odiar tubarão, não tem problema. Mas se você se preocupa com você mesmo, um bom passo a ser tomado é assinar, fazer o seu voto nessa iniciativa, porque se os oceanos morrem, nós morremos. A gente não tem chance de sobreviver no planeta Terra sem os oceanos. Então, eu trago isso como um exemplo porque o nosso objetivo aqui é juntar, dentro de toda a Europa, 1 milhão de assinaturas em um ano, porque isso começou aliás, 1 ano e meio agora, mas isso começou no início desse ano, e se a gente conseguir atingir isso, a gente vai levar isso para a Comissão Europeia. Alguma coisa mudou aqui na minha imagem. Tá tudo tranquilo? Aqui tá. O Renato já vê isso da área técnica. Isso que você estava falando é muito importante, né? Ainda que não seja por compaixão, que seja por oportunismo. Exatamente. Né? A decisão está nas nossas mãos todas as vezes que a gente escolhe o que vai comer. E o peixe tem aquela coisa de ser tido como o saudável dessa história, né? Como se fosse diferente comer peixe, além daquela falta de empatia, obviamente. Mas, obviamente, que é tudo falta de conhecimento. A questão do peixe é mesmo muito complicada das pessoas. Aliás, ela é simples, pra ser bem sincero, ela é simples. Mas muitas pessoas acham complicada entender. Porque é o seguinte, o peixe, ele é tão desvalorizado, assim, a personalidade dos peixes, ou as espécies, os indivíduos, são tão desvalorizados que a gente não contabiliza os peixes nem em números de indivíduos. Eles são peso. Né? Você não fala que pescaram... Toneladas. Exatamente. Você não fala que foi pescado um número de peixes, mas sim um peso. Né? Então, isso desassocia as pessoas
dessa sensibilidade que é preciso ter, não só com peixe, mas com todas as espécies. A gente tem isso com as pessoas, por que não ter com os organismos que mantêm a gente vivo aqui, né? Assim, a gente, nós seres humanos, a gente está aqui no planeta como passageiros, né? Só que a gente está matando a tripulação. Porque o que acontece é a gente não consegue viver aqui sem minhocas, sem abelhas, sem alguns insetos. Mas eles todos, se tirarem os seres humanos, todos eles prosperam de uma forma que a gente não conhece. Porque a gente não existia quando existia toda essa fauna, né? Vamos dizer assim. Enfim. Bom, tem mais uma pergunta que eu acho que você já respondeu agora, como podemos ajudar em Portugal, quer dizer, não só apoiando essa iniciativa. O link está aqui no chat, mas a gente depois também coloca na página do Veganário para as pessoas poderem se posicionar em relação a isso. Tem outra observação. Olá, adorei a apresentação. Gostaria de saber qual é a vossa relação com os países europeus que ainda caçam baleias, como a Islândia, a Noruega e Ilhas Faroe. Então, a Sea Shepherd se opõe a qualquer tipo enfim, qualquer tipo de caça desse tipo, mesmo elas sendo legais e permitidas nesses países, tá? Então, desde 86, se não me engano, a Sea Shepherd é ativa no combate à caça de baleias, especificamente de baleias piloto, nas Ilhas Faroé. Desde 86, a gente voltou também, inclusive lá em 2014. Eu voltei lá, eu fui lá 2 vezes em campanhas da Sea Shepherd, e a primeira que eu fui foi em 2014, né, como equipe de voluntários que ao longo de cerca de 6 meses no total, a gente teve centenas de voluntários, foram perto de 500 voluntários que iram e voltaram porque a gente precisava popular aquele pequeno arquipélago e mostrar que a gente não aceita aquilo. E a nossa estratégia em 2014 era de se colocar, preencher todo o arquipélago com as nossas equipes e quando acontecesse uma caça, se colocar entre os baleeiros e as baleias. Tá? E a gente queria tentar fazer isso, a gente fez isso, inclusive. Nesse ano, a média, né, anual era de entre 800 e 1.000 baleias mortas. Né? Nesse ano, eles só mataram 33, em 2014. Tá? A gente teve, sim, muitos problemas, muitos voluntários foram deportados, sofreram agressões, foram presos. Mas, como eu falei, a única coisa que os move para isso é a paixão pela causa. Tá? Então, eu quero ver alguém que está disposto a fazer tudo isso para defender uma tradição vazia. Porque, na verdade, essa tradição de matança de baleia nas Ilhas Faroé, ela só acontece porque ela acontece há 500 anos. Tá? As Ilhas Faroé é um país rico. Ele tem padrões equiparados a outros países muito bem sucedidos, né, na Europa. Você vai nas Ilhas Faroé, no supermercado, você encontra a mesma coisa que você encontra em todos os outros países. Você vê os carros muito caros e andando por lá. As pessoas têm um padrão de vida muito bom. Eles não precisam mais, como eram nas épocas dos vikings. Há 500 anos. Há 500 anos atrás, eles precisavam, talvez, para sobreviver naquele ambiente, eles precisavam das baleias piloto para se alimentar. Hoje em dia, não. E isso a gente já até conseguiu provar, porque em acho que foi repetidamente, desde 2014, a gente conseguiu imagens dos faroenses caçando baleia e depois jogando a carne e a gordura da baleia fora. Tá? Isso é muito comum, só que isso não é falado. E aí cabe a nós falar sobre isso. A mesma coisa acontece, aliás, a mesma coisa não, mas esse tipo de caça, né, só que de uma forma diferente, acontece na Islândia, na Noruega. Se eu não me engano, a gente conseguiu ainda também diminuir ou parar em algum desses países, Islândia ou Noruega, recentemente. Eles não saíram, a frota não obteve a permissão do governo para caçar. E é isso, o nosso trabalho, ele muitas vezes ele é focado em ação direta, mas existe uma
uma componente de estratégia muito forte, sabe? Então, eu atribuo a isso o sucesso que a Sea Shepherd tem nas campanhas ao redor do mundo, tá? Enfim, não sei. Será que eu respondi? Eu acabo Eu acho que falando. sim, eu acho que sim, eu acho que sim. E tem agora uma pergunta muito interessante. Sempre Manda. sonhei em participar numa aventura marítima no Greenpeace. Como poderei dar-me como voluntária para Sea Shepherd para atuar no ativo num navio? Ótima pergunta. Qualquer pessoa que se interesse por se voluntariar na Sea Shepherd, nas campanhas que acontecem nos navios ao redor do mundo, entra em www.seashepherdglobal.org. Esse é o site da organização mãe, né, que coordena diversas entidades da Sea Shepherd, inclusive a Sea Shepherd Portugal. E lá você consegue preencher formulário, fazer doações, comprar produtos oficiais, porque o que acontece é a Sea Shepherd só se sustenta por conta dessas doações e dos voluntários que estão dispostos a fazer isso. É uma organização sem fins lucrativos, é uma organização não governamental. Então, o nosso objetivo é com que a gente não precise mais existir. A verdade é essa. A gente está no negócio de fazer com que a gente não esteja mais em negócio. A gente adoraria não precisar de uma Sea Shepherd. Então, através da compra dos donativos, ou através da compra dos produtos, a Sea Shepherd consegue os fundos necessários para poder manter os navios na água, para poder manter a tripulação bem alimentada. E vale lembrar que a Sea Shepherd, ela é uma organização que defende o veganismo. Então, todos os nossos eventos, todos os nossos navios, a frota inteira, tudo isso, ela é vegana. Tudo que mantém a Sea Shepherd, todos os ingredientes ou produtos que mantêm a nossa tripulação e os nossos voluntários é vegano. Porque pelo simples motivo de que hoje em dia não faria o menor sentido a gente, enfim, citar um exemplo aqui dentro dos vários que a gente pode discutir. Mas, por exemplo, frangos, galinhas, esses animais hoje em dia comem mais peixe do que muitos tubarões. Porque os peixes são pescados e transformados em ração para esses animais. Então, o maior predador do mar não é o tubarão, né? É uma galinha, é o porco, é o gato. Muitas vezes, esses animais estão consumindo esses recursos que mantêm a gente vivo aqui. Então, não faz o menor sentido a Sea Shepherd não defender o veganismo, já que o nosso negócio é a proteção do ambiente marinho. É a coerência, sim. Eu peço desculpas, eu não estou falando o nome das pessoas que estão fazendo perguntas. Tem uma aqui, da família Na Quinta, que já fez outra pergunta, mas agora eles estão perguntando. Giga, sabe se alguma reação dos exércitos perante essas pescas ilegais e que tem que ser vocês a fazer o trabalho que deveria ser o deles? Qual é a opinião deles? A Sea Shepherd tem entraves pelos exércitos? Sofre entraves dos exércitos? Pelo contrário, né? A gente tem feito, como eu falei, essa nova fase da Sea Shepherd desde 2016, a gente tem feito parcerias sensacionais com os governos que trazem a autoridade para dentro dos nossos navios para que a gente possa oficialmente prender essas embarcações. Antes de ter essas parcerias, a gente tinha que fazer isso de uma forma... Era muito difícil, né? Muito, muito difícil nós como cidadãos, prender alguém, principalmente em alto mar, sem nenhum tipo de fiscalização nem nada. Então, a nossa tática antes era tentar incapacitar esses assassinos dos mares. E a partir do momento que a nossa reputação foi crescendo e a gente foi mostrando esses resultados positivos para todo o ambiente global, muitos governos que decidiram fazer parcerias conosco. Então, a gente já começou a fazer parceria no México, em que dentro das nossas embarcações no México a gente tem oficiais da Marinha para proteger a própria tripulação e dar autoridade para que a gente possa atuar removendo, por exemplo,
redes de pesca ilegal que são colocadas dentro de uma área protegida no Mar de Cortez. Ao mesmo tempo, a gente tem parcerias por boa parte da costa oeste africana. Como eu falei, o Benin, o Gabão, a Namíbia, a Libéria, todos esses países tiveram representantes das Forças Armadas dentro das nossas embarcações, trabalhando em conjunto com a nossa tripulação, em que a gente patrulhava as áreas, não só as águas territoriais, mas as áreas econômicas exclusivas, para poder abordar navios suspeitos ou até mesmo com a autoridade poder investigar qual tipo de pesca está sendo feito. E com isso conseguimos prender mais de 50 operadores ilegais. E o que acontece com isso é que hoje em dia, quando a gente vai fazer uma incursão, uma nova campanha, por exemplo, num país, nós não avisamos que estamos indo para lá, porque senão os pescadores ilegais vão sair e vão para outro lugar, né? Então a gente espera até fazer a primeira apreensão, porque depois que a gente faz a primeira apreensão, a notícia corre e todo mundo sai. E muitos deles saem, não é nem para lugares que a gente não consiga só ver, não. Eles saem e param de operar. Tá? Então, de fato, a gente está conseguindo, junto com Forças Armadas, junto com essas parcerias e agências ambientais desses governos, fazer todo esse trabalho, né, colaborativo. Então, sim, a gente tem o apoio de muitos governos. Tem outros que não. E a situação deles é que, sim, o governo é feito, muitos políticos, né? A gente pode dizer assim que, no geral, precisa de interesses políticos e econômicos para fazer com que essa gente se mexa. E a verdade é que, enquanto estiverem limando, acabando com os oceanos, e isso estiver trazendo riquezas para o país, é muito difícil a gente ter um órgão oficial dando apoio a combater esse tipo de coisa. Que pena, porque é só uma inversão de valores, porque é muito fácil a gente perceber que mantendo oceanos vivos, mantendo ambientes que prosperem, ambientes naturais, ecossistemas naturais que prosperem, a gente consegue trazer muito mais renda para a população local e, inclusive, turismo, pessoas de fora, sabe? Então, o que acontece? Imagina quantos milhões de dólares, ou até mais, talvez, mas o quanto que a grande barreira de corais da Austrália não movimenta no mundo do mergulho, só do mergulho, eu estou só usando o mundo do mergulho, por ano. Imagina se aquele ambiente, e aquele ambiente está em perigo, está morrendo, já existe branqueamento de corais naquela região. Agora, imagina se não tivesse aquilo. É uma parcela gigantesca do que entra no país. Então, é claro, para nós, é simples. A gente só precisa tocar no coração dessas pessoas ou aqui na cabeça das pessoas. Falar, se é dinheiro que te importa, cuida disso. A gente consegue ficar vivo e ainda ter riquezas. Olha, alguém falou também, a Mia de Carvalho aqui levantou mais uma questão, né? Porque além de tudo todos os perigos, tudo contra o tubarão, tem mais uma questão. Giga, as notícias têm falado que imensos tubarões irão ser mortos por causa do desenvolvimento da nova vacina, vacina contra o Covid-19. Se estiver dentro do assunto, pode falar um pouco sobre isso? Não sei se você sabe. Sim, eu acho que é o seguinte, é de fato preocupante que, se eu não me engano, são 500 mil, né? 500 mil tubarões, o número que foi estimado, que pode acabar por conta dessa vacina. Mas a gente tem que se atentar para uma realidade e não se desvirtuar do que mais mata tubarão. Tá? Eu estou falando por essas pesquisas, se não me engano, são 500 mil. Só que, infelizmente, são mais de 100 milhões de tubarões que morrem todos os anos por conta da pesca ilegal, por conta do finning, por conta da pesca excessiva, né, da sobrepesca. Então, se a gente quer, de fato, proteger os tubarões, não tomar a vacina é uma coisa muito pequena, perto do que a gente pode fazer
se a gente levar em consideração como que os tubarões entram na mesa de cada um dos cidadãos. E como eu falei, tem muitas pessoas que comem tubarão sem perceber que é tubarão. Por exemplo, o Cação. cação. Pois. Então, realmente a diferença está naquilo que a gente coloca no nosso prato mesmo. Tem uma pergunta da Odete Pereira. Olá, Giga. Antes de mais, obrigado pela tua participação. Sabendo que toda alimentação... Você já respondeu em parte. Sabendo que toda alimentação feita nos navios Sea Shepherd é 100% de origem vegetal, consegues dizer-nos qual o impacto que essa escolha tem na vida futura dos voluntários? Durante a missão, os voluntários aceitam de bom grado a alimentação 100% vegetal? E os voluntários que não eram vegetarianos, sabes se mantém esse modo de vida após o término da missão? Beijinhos e obrigada pelo seu ativismo. Excelente pergunta da Odete. Sim, na verdade, a gente sabe porque a gente vive isso no dia a dia da organização, né? É muito comum os voluntários, as pessoas que se juntam a Sea Shepherd como voluntários, nem todos são veganos, né? Muitos deles não são nem vegetarianos e a partir do momento que conhecem sobre o veganismo dentro dos navios, nas campanhas ou em algum evento da Sea Shepherd, desmistifica isso e percebe que o veganismo não é nenhum bicho de 7 cabeças impossível e que, pelo contrário, só traz benefícios. Né? Não é sacrifício, na verdade. Não. É uma honra poder fazer parte disso, porque você está cuidando do seu corpo, você está cuidando da sua saúde. Ao mesmo tempo, e se isso não te importar, tranquilo, você está cuidando dos outros, você está cuidando da saúde do meio ambiente e, mais ainda, você está cuidando da sua compaixão para com os outros animais. Então, isso é uma coisa que move muito as pessoas, sabe? Então, de fato, o que acontece nos navios é que muitos voluntários que entram sem nem ter ideia ou nenhum tipo de contato com o veganismo saem defendendo a causa, porque também é normal, eu acho que todos nós veganos que lembramos daquele início, de quando a gente lida pela primeira vez com os fatos sobre a exploração animal e a gente fica querendo falar aos 4 ventos, gritar para todo mundo, sacudir todo mundo e falar. Isso muitas vezes assusta as pessoas e cria essa imagem de que o vegano ele é chato ou que o vegano enfim, perturba as pessoas e quer colocar as opiniões dele pessoais na garganta dos outros. Não é isso, na verdade, é um momento em que a gente acorda e a gente quer tentar acordar os outros. Mas também eu já errei muito na minha abordagem no início. Em relação a isso, eu percebi que ter uma abordagem mais amigável, né, é muito mais vantajoso e traz as pessoas e cria a curiosidade das pessoas olharem para o veganismo com bons olhos, né? E não achar que, por exemplo, todo ativista é emburrado, é chato. Não, a gente tem que saber diferenciar quem está sério ou quem está focado de uma pessoa chata, de uma pessoa emburrada, sabe? E o mesmo vale para tudo. Então, assim, e outra coisa, os tripulantes, né, dos nossos navios, eles recebem, pelo menos são três refeições completas, mais lanche, tudo mais, tudo vegano, preparado por outros voluntários que trabalham nas cozinhas com excelência. Essas pessoas que são responsáveis pelo departamento da cozinha, muitas vezes já escreveram livros, inclusive, depois da experiência com a Sea Shepherd. Então, a comida é fantástica. Eu nunca, eu faço parte da Sea Shepherd há 8 anos. Eu nunca conheci ninguém que falou que não comeu bem, ou pelo contrário, ainda tem isso. Toda vez que eu ou outras pessoas que eu conheço vão para os navios ou para a campanha, a gente volta mais gordinho. A gente come muito, a gente não consegue parar de comer. É uma delícia, é nutritivo, é maravilhoso. Conquistar pela barriga mesmo. E no navio, no ambiente de um navio, é muito importante manter a moral da tripulação alta. E a comida é uma ótima ferramenta para isso. Excelente. Acho que está muito bem respondido. Tem mais uma pergunta do Alexandre Branco. Para participar nas atividades nos países nórdicos ou em campanhas em alto mar contra a pesca ilegal ou finning, cabe aos voluntários pagar todas as suas deslocações e estadia? Estadia, quando acontece
da campanha Sem Navio, você não precisa pagar nada para estadia. Nossos navios são financiados pelas doações que a gente recebe, né? Então, a alimentação que é servida a bordo e a cama que você dorme, né, no navio, na sua cabine, elas já estão garantidas porque a generosidade das pessoas ao redor do mundo permite com que a gente possa fazer isso, né? O que a Sea Shepherd não tem ainda o poder financeiro de fazer é financiar o transporte das pessoas de onde quer que elas estejam até os navios. Mas a partir do momento que você está no navio, você está num ambiente seguro em que você não vai precisar gastar dinheiro. Você só precisa estar lá e estar disposto a proteger os oceanos. Uhum. Tem só mais uma pergunta, ela foi feita em outro... Quantas quiserem. Sorry, Giga, o bacalhau da Noruega comido aqui por portugueses poderá mudar, parar essa sangria em quantos anos à frente? É da Marta Ferreira. Olha, Marta, eu não sei te dizer. É muito difícil responder isso, porque a gente está falando de previsões e coisas que depende muito o comportamento do público é muito dinâmico, né? Então, assim, se tudo continuar como está agora, pode ser que isso permaneça indefinidamente. Agora, se as pessoas de fato se sensibilizarem, estiverem participando daqui, se sensibilizarem com isso, decidirem tomar as suas atitudes, e cada vez mais o que a gente está vendo é que o número de pessoas que não só adotam o veganismo, mas que deixam de consumir produtos de origem animal está aumentando. Acho que isso inspira outras pessoas, né? E isso faz com que a gente, de fato, consiga acelerar acelerar o freio desses problemas. Uhum. Isso, tem aqui o Christopher Força, Sea Shepherd, temos a Carla Grata e parabéns, Giga, pela sua participação. Não terei problemas com a alimentação, visto já ser vegan. Ela já é vegana. É isso, são as perguntas que a gente tem aqui. Eu acho que foram essas, foram todas muito bem respondidas, acredito. A gente tem só a agradecer a tua participação, super especial, acho que super claro, super objetivo em tudo que você falou. A gente vai deixar o link, então, para as pessoas apoiarem a questão dos tubarões, que é super importante. E eu vou pedir, então, ao Nuno, ao Renato, que passe o vídeo sobre os Part-Time Heroes, que vai passar em seguida, e esperar que tenha sido produtivo e que as pessoas repensem mais uma vez aquilo que elas estão colocando no seu prato. Porque tudo conta, tudo que as pessoas puderem reduzir, tudo que as pessoas puderem cortar, até porque, como o Giga falou, entrar para uma alimentação estritamente vegetal só traz vantagens. Quer dizer, a comida está cada dia mais gostosa, mais saborosa. Talvez o perigo seja mesmo engordar, assim, tanta receita, tanta coisa gostosa que a gente tem à nossa disposição. E mais barato, inclusive, do que as pessoas imaginam. Existem muitos mitos, né, em relação ao veganismo. Eu acho que esse de ser uma alimentação ou um estilo de vida que é mais caro é um deles, né? Na verdade, não, eu quero, assim, não é. A verdade é que não é, né? Os alimentos feitos à base de plantas, eles são mais baratos e no final das contas você pode continuar comendo exatamente aquilo que você está comendo, é só tirar os produtos de origem animal. Eu não conheço ninguém que coma só produtos de origem animal. Então, quando você tira, o que sobra? Aquilo ali é um exemplo do que você pode continuar, né, comendo. Então, quando você tira, você está deixando de comprar, você está gastando menos. Se você quiser comprar mais, pode comprar outros produtos para substituir aquilo, ou até para, enfim, melhorar, na verdade, não é nem substituir, mas para melhorar a sua alimentação, o que você veste, o que você usa também. É muito importante falar disso, porque o veganismo não é só... veganismo não é só uma opção gastronômica, obviamente, exatamente. É uma postura em relação a todas as espécies, todo o mal que nós podemos provocar e que podemos evitar. Cada vez mais nós podemos evitar provocar tanto mal a seres inocentes e indefesos, que é isso que a gente está fazendo. Exatamente. É isso. Muito obrigada a todos. Eu acho que já está tudo pronto para a gente passar o vídeo em seguida. E depois continue conosco que tem mais programação hoje ainda. Vai começar. Obrigada, Obrigado. gente. Obrigada, Giga. Obrigada mesmo. Beijinho. Valeu. Obrigada. Beijo. Tchau.
My name is Sonja Hyppänen and I'm born in Finland. And I've been with Sea Shepherd for 5 years now. My training from uni is journalism. I still go back to that job. By far most of the people within Sea Shepherd are volunteers, even if this is a massive global organization. It's not so much like I'm in the military or whatever. I just protect what's closest to my heart. The open ocean is a lawless area. The UN is just starting to address that now. There's not many organisations left that do what they do and go thousands of miles, you know, trying to protect the marine life in the waters. Just like the strength of an ecosystem is in diversity, the strength of any movement lies in diversity. So this is why we're a volunteer organization. And I think, okay, we say we come here with a motivation. It's beyond motivation, and to be committed to something that's right. If you look on the Earth as a spaceship, which is what it is, or traveling around the galaxy, every spaceship has a life support system, and our life support system is that biodiversity, especially in the ocean. The land is small, you know, it's 30% of this whole planet. And that's what we think of, oh, the land, you know, but the ocean is really the planet, is the ocean. The ocean provides us everything that we need to survive. It produces oxygen, produces food, regulates climate and temperature. Well, it gets back to that essential mantra that if the oceans die, we die. But the power of money and consumption has been overriding all of that. They've always said that they're conducting scientific research. So the International Court of Justice underlined that. They basically said that what whalers are doing is in fact a poaching operation. There's not these surpluses of stuff lying around in the ocean. It's all there in the amount that it needs to be for the ocean to live. So Sea Shepherd steps in accordance with the United Nations World Charter for Nature. So we enforce international conservation law against illegal fishing activity. Yeah, I've got a radar target about 9 miles. See if you can see anything over that way. Well, Barker, this is Sam Simon. Roger that. It definitely looks like a ship on the radar, so it looks like about 11 o'clock. 250 meters straight. Dismount crew, close all dampers, close all dampers. Speed F station. It's not just a protest, it's not just banner waving or petition signing, it's getting physically involved and making a difference. You can bring in the defensive line. I'm in the water. Keep on the line. Brief, stick. We are going in the water. It's challenging the system, and the system is in favour of the bureaucracy. And when you try and stand up against that, it's odd the reaction you get. Time going closer, make a full time. For your information, we are going home alongside. You are whaling illegally in these waters. You have been condemned by the International Court of Justice. To be honest, if we were doing the wrong thing, Sea Shepherd would be shut down. I wouldn't be able to volunteer. Your actions are not in accordance with the international rules of the road. What you are doing is illegal. We are doing nothing wrong. You're crossing our port side. You are crossing our port side. You must give way. Please brace for collision. Brace for collision. Stop this. You have purposely endangered our crew and damaged our vessel. Change your course to port to prevent further damage. Low
fishing vessel sighted starboard. You're fishing illegally in these waters. People just came up and were like, what are you guys, or what is it what you're doing? And we just couldn't figure it out at all with the jolly and the logos and everyone in black. We only go against illegal operators. So with authorities, we do everything by the book. It's very important for us to be recognized as a legitimate law enforcement force. Right. Many of them have never been to sea before. Many of them have never done anything like this before. The ocean is not very well at the moment. It's pretty sick and needs a lot of help. So really what we're talking about is a movement to save ourselves from ourselves. Everybody doing okay? Anybody wants to go get some rest? We have people who are 18, people who are 65, they're artists, they're lawyers, they're plumbers, journalists, different religious backgrounds, you know. Like, I'm just a normal girl from a little town. How I perceive the world, everything's connected. Your oceans are connected to the land, which is connected to the people. So if we keep depleting the fish stocks with overfishing, illegal fishing, there's no food for people on the planet. I do believe that every human being is good at their heart, so if you give them the correct information, they will change. And I think it's just something that I've been looking for the whole of my life, how I can make a direct impact for the well-being of the planet. Sea Shepherd can't spend the next 50 years in the Antarctic policing the anti-whaling campaign, but also the governments can't afford it. So we have to educate the people that it's not the right thing to do, and that is the way forward. This is almost a key moment to join any sort of fight that is going to try to bring a change. Everything counts in this very moment of history. We're not here to be pessimistic, because we know we've got something to save. If there was nothing to save, we wouldn't be here. It's not like you get another chance at these things, you know. Once it's gone, it's very often that's it. We don't try to say that Sea Shepherd's going to save the world. We're not. But we can set an example for others. Met a lot of really great, passionate people, and it's nice to just be part of something for people who haven't given up hope. It's not a point where we can't move forward positively, absolutely not. And I think the fight is a good one, and it's just education. When people get to know about Sea Shepherd, it's mostly you know them from TV, you know the direct actions. The media can transport quite a different image of what this organization is about and what we actually do. People know us from the anti-whaling campaigns in the Antarctic, but of course we've done a lot more. And I'll walk into a room and they'll look at me and they'll go, wow, we didn't think you looked like that. You have to work with so many different people, depending on their background, depending on their education, of their religion, their culture. They're as good as any professional crew I've ever witnessed because they want to be there. They're not just in it for the money.
This is exactly the reason why I wanted to join Sea Shepherd, using direct action and not just witnessing illegal activities happening or injustice happening in our oceans. And that's what I think makes us so strong, that we can make the bond between everybody and then work together when there are situations that we need to do actions in. I think it's interesting how they always, you know, eco-terrorists and pirates and all these different things, and yet I turn in my sea time to the U.S. Coast Guard. At every port I have to clear in with the police, so I'm never arrested. Sea Shepherd are, you know, pirates, and they stand up against it, and you go, well, that's one opinion, and every issue has two sides to it. I meet a lot of young people who see through this, and they are the ones who I think will be starting to change. The movement doesn't have any leaders. When I look around the world, all the great achievements, social achievements, have been done by individuals. Well, it brings together people from all walks of life. Older people, younger people, you know, some crazy people. But yeah, just you know, people like you would meet in a day-to-day, whatever. Não sei se o Giga está aqui, se ele quer falar mais um pouquinho com a gente. Se não, nossos agradecimentos ao Giga, ao Sea Shepherd pelo trabalho fabuloso que está sendo feito. E agora, às 21 horas, nós vamos ter a Rita Blanco e o Heitor Lourenço. Ah, o Giga está aqui? Então. Giga, mudei. Oi. Muito bom, muito bom. Acho que assim vai ficar melhor, né? Isso. É só uma questão a respeito de voluntariado. Não sei se você quer explicar um pouco melhor para as pessoas. Quem quiser se voluntariar, quais os primeiros passos, o que elas têm que fazer. Você já falou que tem no site. Sim. Consegue me ouvir direito? Agora eu estou no telemóvel. Então... Tá perfeito. Então é o seguinte, sim, o melhor lugar para poder se voluntariar para as campanhas que acontecem no mundo todo e nos navios é pelo site da Sea Shepherd Global, seashepherdglobal.org, mas a gente também pode trabalhar juntos aqui em Portugal. Nós temos já uma equipe de voluntários. Dado o tamanho, né, da nossa organização em Portugal agora, é muito difícil lidar com muitos voluntários, né? Então, assim, quem quiser entrar no nosso site, que é www.seashepherd.pt, pode ir lá se inscrever e se manter atualizado sobre o que a gente vai fazer. Mas, no momento, a gente não consegue aceitar mais voluntários em Portugal para não criar também uma frustração, porque ainda somos isso. Todos nós somos voluntários, né? A gente tem as nossas vidas para lidar. Então, é muito difícil ainda também gerenciar todas as expectativas das centenas de pessoas que entram em contato querendo fazer alguma coisa. Mas então, que bom, assim, né? Que bom problema, ter bastante gente. É ótimo, a gente adora. A gente tem uma equipe muito boa, que está fazendo muito agora para que a gente possa se solidificar até esse final de ano, solidificar em Portugal e agir cada vez mais e muito intensamente já em 2021. Tá? Então, temos esses dois sites para que as pessoas que não têm a disponibilidade de viajar, talvez eles queiram entrar, fazer alguma atividade, vamos dizer, que de limpeza de praia, talvez, junto com a Sea Shepherd, quando as condições, né, de socialização melhorarem, porque hoje em dia a gente tem muitos, enfim,
a gente tem muitos voluntários, então, assim, e não dá para juntar todas essas pessoas. Então, é isso, a gente tenta fazer o melhor dentro de todas as possibilidades. Mas se as pessoas se cadastrarem lá, elas vão poder, sem dúvida, receber as notícias e tudo isso. E quando a gente tiver a possibilidade de se reunir mais, ótimo, a gente avisa a todos. Legal, legal. E eu tenho até um recado meu para as pessoas, uma coisa que eu tenho feito desde o começo da pandemia. Eu já cheguei a recolher 15 máscaras num único dia. Eu levo luva, saquinho e vou recolhendo, além do plástico. Porque, assim, é um problema a mais. A gente não precisava de mais um problema em relação à poluição e nós ganhamos mais esse. E não é que as pessoas simplesmente jogam a máscara, as pessoas deixam cair e a máscara é muito leve. E o vento, Portugal é estreitinho e venta muito, quer dizer, é muito fácil aquelas máscaras voarem para o mar e é isso que está acontecendo. Né? Quer dizer, eu acho que e não adianta assim querer esperar, não, eu pago o imposto, a Câmara vai ter que recolher. Não dá tempo, sabe? Não dá tempo da Câmara vir recolher. Então, assim, eu tenho feito isso e faço assim, quase por uma necessidade. Aquele azulzinho da cor da máscara já atrai o meu olhar, onde eu já estou com um olhar 180 graus de onde estão o azulzinho, e recolher, sabe? Independente de quem jogou no chão, não importa. Aquilo não pode voar para o mar. O plástico não pode mais voar para o mar, sabe? Assim, eu faço um convite pessoal a todo mundo a fazer isso. Evitar que também vá toda essa sujeira para o mar, né? Recolher lá é importante, mas não deixar que vá também. Se todo mundo fizesse isso vale para todos os tipos de resíduo, né? A gente tem a impressão de que assim, só vai parar no mar aquilo que a gente joga perto do mar. Não. Engano. Os ventos, as chuvas, os rios levam tudo para o mar. Então a gente a gente já viu nessas campanhas, por exemplo, na costa da África, a gente já viu lixos de produtos, por exemplo, que vieram da Dinamarca. Sabe? Eu lembro porque tem um amigo meu que estava num dos navios e ele é dinamarquês e ele falou, cara, eu estou reconhecendo aquela embalagem que está passando ali na água porque aquilo é um produto da Dinamarca, sabe? Não é nem perto dali. E as coisas viajam, o lixo viaja quilômetros, viaja em terra até chegar no mar. Tudo vai dar no mar. Tudo. Sim. É assim que funciona. Se você perceber, a água funciona dessa forma, né? O rio desemboca no mar. E junto leva junto o lixo. Então, as máscaras agora são, de fato, uma preocupação, mas a gente tem que considerar todo pedaço de resíduo que a gente vê na rua, perto, longe, na serra, na montanha, na praia, não importa. Se você pode pegar, por que você vai deixar? Não espere que a Câmara venha. E, infelizmente, é muito pouca gente fazendo isso. Eu fazendo isso, assim, já teve algumas pessoas que pararam para sorrir, para me agradecer pelo meu trabalho. Eu falava, ok, eu estou fazendo porque eu quero, faça também. Sabe? Você pode fazer do mesmo jeito que eu estou fazendo. Se protege, obviamente. Hoje em dia a gente tem que usar luva para isso, tem que passar o álcool gel depois, principalmente quando você pega uma máscara, obviamente, ou qualquer pedaço de plástico que eu vejo. Assim, eu já vi plástico passando pela minha cabeça em direção ao oceano, sabe? É uma sensação de impotência, assim, horrível. Mas, assim, fica o convite, assim, todos somos responsáveis, independente de pagarmos impostos, de achar que a Câmara que tem que recolher, se a pessoa jogou fora ou se caiu do bolso sem querer, não importa. O que importa é que não pode voar para o mar, não pode. Exatamente. É isso, gente. Olha, de novo, meu agradecimento ao Gui, uma simpatia, como vocês viram, além de tudo. E agora, às 9 horas, a gente vai ter a Rita Blanco e o Heitor Lourenço, 9 horas de Portugal. E é isso. Veganário Fest, um festival na sua casa. Até já. Obrigada para todo mundo. Obrigada mesmo. Beijo.